gosto muito, muito mesmo, tá? Então, eu gosto das obras dele e tem pessoas que eu sempre digo, costumo dizer assim, que quando a gente não precisa ler livros de autoajuda. Lendo uma boa obra do Machado de Assis, ninguém fica em depressão ou aumenta a depressão. Entende? Mas são obras muito bem escritas e nós vamos estar conversando então um pouquinho sobre Machado de Assis hoje. Nós vamos vamos dar uma rápida pincelada a respeito do que é o romantismo e do que é o realismo, tá? Vamos estar vendo um pouco de cada um deles, fazendo, não vamos se ater, nós só vamos fazer uns entendimentos ali, para que quando vier falar sobre o romantismo, vocês terem bem claro isso dentro da cabeça de vocês, e o que é o realismo. Então, que uma coisa é oposta à outra, tá? Então, vou começar essa minha tela. Apresentação. Só me dá um ok se está tudo certo. Sim, Pro. Então, beleza. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu vou fazer ele ficar aqui assim. Gente, então nós vamos conversar um pouquinho sobre Machado de Assis, que ele é um dos maiores nomes da nossa literatura, se não for o maior nome da nossa literatura até hoje, tá? Ele é trazido, a grande parte dos Enems. Acredito que todos os Enems tragam uma questão de Machado de Assis, tá? Para vocês terem conhecimento, Machado de Assis, ele era um autodidata, ele não tinha nenhuma formação específica, mas ele era um excelente, né, jornalista, escritor, tá? Ele era carioca, negro, não tão pele assim, tão acentuada negra, né, mas tinha essa tendência. Morava no Morro do Livramento, e teve sua ascensão quase autodidata, tá? Isso que se diz. O autodidata é aquele que vai em busca dos seus conhecimentos sozinho, né? Autodidata. E é um grande gênio, gente, ele é um grande gênio e ele é um escritor realista, tá? Então, assim, o que foi o realismo do Brasil? O realismo no Brasil tem características muito próprias. Olha, aqui tem um errinho aqui da crítica. Faz críticas às igrejas e instituições, sempre irônicas. Então, isso nós também vamos estar vendo agora no que a gente vai estar tratando aqui dos nossos personagens aqui, do nosso trabalho. A gente vai estar conversando um pouquinho, então, a respeito dessa questão e como eles trabalham, então, essas questões, tá? Sempre buscando trazer muita ironia dentro assim, dentro dessas questões de igreja, dessas instituições já formadas que hoje existem, até mesmo dentro das instituições familiares, tá? As obras do realismo quase sempre todas elas são escritas em terceira pessoa, menos uma obra que nós já vamos estar conversando agora. Por que essa importância de se escrever, então, em terceira pessoa? Como se diz aqui, o realismo, né? O realismo tem o compromisso, gente, com a realidade. Sempre ter esse compromisso com a realidade vivida. E eles trazem essa realidade para a gente, então, sempre com questões com muita ironia. Eles fazem críticas sociais muito fortes, né?
prevaleceu ali por volta do século XIX, né? E como eu digo, ironia, digo algo querendo dizer outra coisa. E o Machado de Assis, então, ele faz isso muito bem mesmo, né? Dentro dessas questões do realismo, a gente vem trazendo também a verossimilhança, que é qualidade ou caráter do que se é semelhante à verdade. Tá? Então, por isso que eu disse, eles sempre trazem muito essa questão da realidade, do que é verdade. Tá? E por que ele é, quase todas essas obras do realismo, elas são escritas em terceira pessoa? Porque o personagem, ele não vive a história, ele olha de fora. Quando tu escreve em terceira pessoa, tu olha de fora o que está acontecendo e você consegue, olhando de fora, colocar o seu ponto de vista, tá? Se torna muito mais real as questões, né? Você não está dentro, você olha de fora e você vai narrando as coisas, colocando sim o seu pensamento, mas não estando dentro da obra, não se colocando como um personagem ou como alguém atuante dentro da obra, tá? E eu trago então aqui para vocês uma das primeiras obras, foi a primeira obra do realismo, uma obra marcante do realismo, que é Memórias Póstumas de Brás Cuba. É a primeira obra realista escrita em primeira pessoa. Essa, gente, a Memórias Póstumas de Brás Cuba, é a única obra escrita em primeira pessoa. As outras são todas escritas em terceira pessoa. Mas vocês já vão entender por que essa obra é escrita em primeira pessoa, tá? Primeira pessoa, vocês sabem, a primeira pessoa ali do plural, a primeira pessoa do singular. Quando eu digo a primeira pessoa, é o escrito no eu, tá? Eu, eu vivi, por exemplo, né? Eu vou ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu queria ver se eu tinha um pedacinho dessa obra para mostrar para vocês aqui, mas acho que eu achei um pedaço aqui. Ó, porque quando ele escreve essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, lá no meio dela, ele escreve um pedaço da obra que diz assim: tive filhos. Não, espera só um pouquinho. No fim da obra, tem um pequeno. No final da obra dele, ele diz assim: ó, tem um pequeno saldo positivo. Essa obra que ele fez tem um pequeno saldo positivo. Não tive filhos, ele não teve filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, assim, ó, isso é escrever em primeira pessoa, ó. Não tive, quem tive? Eu tive, tá? Então, é assim que é escrito em primeira pessoa, eu tive. Então, essa obra é escrita em primeira pessoa, tá? Eu tive, ó. No fim da obra, tem um pequeno saldo positivo. Não tive filhos, eu tive. Então, é assim que a gente consegue observar quando é escrita em primeira pessoa. E essa Memórias Póstumas de Brás Cuba, então, ela é uma obra escrita em primeira pessoa, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre a obra. Memórias Póstumas de Brás Cuba. Primeira obra realista escrita em primeira pessoa. O que é peculiar, esse narrador está morto e vem para contar a sua história. E ele conta tudo que sabe e tudo que vê. Mas, para fazer isso, a pessoa precisa não viver em sociedade. Por isso, conta como um personagem morto. Tá? Então, por isso que ele escreve em primeira pessoa, porque ele vai falar da vida dele depois de morto. Ele vai olhar para a vida dele depois de morto, tá? E ele vai contar tudo o que aconteceu na sua vida depois de morto. Porque se ele fosse fazer as denúncias que ele tinha para fazer, as críticas sociais que ele tinha que fazer, ele não podia fazer em vida. Ele tinha que fazer após a morte, para que não houvesse tanta perseguição. Tá? Então, esse é o ponto principal de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu sempre lembro que nessa obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tem uma frase muito interessante lá no início da obra,
ele diz assim: dedico esta obra ao primeiro verme que comeu as frias carnes deste cadáver. Então, entende? Assim, é dessa forma que é escrito em primeira pessoa, quando ele se coloca dentro do texto, certo? Já é diferente quando ele escreve, por exemplo, o romance Dom Casmurro. O Dom Casmurro, ele é uma obra, gente, da literatura muito importante, pode estar caindo, e é extremamente interessante que vocês leiam sobre, tá? Que vocês peguem os resumos dessas obras. Memórias Póstumas de Brás Cubas, deem uma passada, vejam, leiam, entendam, conheçam a obra, tá? Dom Casmurro, a mesma coisa. Peguem resumo, leiam, conheçam, entendam o processo, tá? O Dom Casmurro, então, ele vem contando a história do Bentinho e da Capitu, né? Aonde, então, que ele, que ele, que durante a narrativa se deixa entender que a Capitu, ela tenha traído o Bentinho, mas que em momento nenhum isso fica comprovado, tá? Mas é uma obra, assim, de um grande exagero, de grande, muito bem escrita, e como eu disse antes, assim, bem exagerada, certo? A Capitu, durante a narrativa, a gente sente, assim, a gente se entra dentro do texto, a gente sente o sofrimento que ela tem até de viver com ele, né? E o quanto o ciúme dele é possessivo em cima dessa mulher, né? Que ele chega a desconfiar que o filho que ela teve não seria dele, que seria de um amigo, enfim. É uma obra muito boa de ser lida, tá? De fácil entendimento, e que vai estar dando bem esse entendimento aí para vocês do que é esse realismo, tá? Porque o realismo realmente é essas questões assim, ó, da gente tá falando o que realmente está acontecendo, né? Está trazendo, então, o compromisso com a realidade. E esses compromissos com a realidade que realmente acontecem dentro das famílias, né? Que é o que às vezes que as traições, não só dentro da mulher, mas da mulher e do marido, e são essas questões que vão sendo trazidas, e que é importante a gente entender, tá? Deixa eu ver aqui. E voltamos também, outra obra bem importante que vocês precisam ler, então é o Quincas Borba, tá? O Quincas Borba também é uma obra escrita pelo Dom Casmurro. O Quincas, ele não é um personagem principal, o personagem principal da obra é o Rubião, né? O que acontece aí, né, nessa obra? Conta a história, então, do Quincas Borba, do Rubião, um professor que herda, né, os bens de um amigo. Ele herdou os bens de um amigo, e a única coisa que o amigo pede para ele, então, é que ele cuide do cão que ele tinha. Quando ele falece, ele tinha um cão, então ele disse, ó, tu vai ficar com toda a minha fortuna, mas o que eu quero de você é que você cuide do meu cão. E o cão, então, ele leva o mesmo nome do seu dono, Quincas Borba, tá? Então, vocês pensam, sempre tem que analisar essa obra realista também, né? Pensa uma obra que, de um professor que ganha uma grande herança, né? E que muda totalmente de vida. Então, essas são as questões que a gente sempre tem que tá trazendo aqui muito em conta. Então, o Machado de Assis é um dos grandes nomes do realismo, que está ali. O que eu trago sempre para vocês analisarem é, por exemplo, assim, nós tínhamos uma outra escola literária que nós não trabalhamos, que ela se chama romantismo, tá? O romantismo, gente, era uma escola literária que ela trabalhava com questões bem subjetivas, assim, de exaltação da mulher, trazendo as belezas dela, né? Nós temos obras literárias, assim, que a gente chamava aquelas
obras de água com açúcar, muito doces, assim, sabe? Sempre exaltando aquelas mulheres, sempre numa subjetividade, nunca mostrando realmente a realidade, tá? O que que o realismo faz, então? O que que essa escola literária faz? Ela, então, ela vem e traz a realidade, ela se contrapõe ao romantismo, tá? Ela se contrapõe a essas fantasias, a essa subjetividade, né? É uma coisa bem mais real que a gente tem, então, dentro das obras do realismo. Então, elas fazem essa diferença ali, entre o romantismo e o realismo. Volto a dizer, quando a gente vai falar do romantismo, aquela coisa, água com açúcar, né, da mulher exaltada, de tudo certo, das mocinhas casadoras, que ficavam esperando os seus pares para casar. Então, essa é a literatura, tá? Que nos traz dentro do romantismo, já diferente dessa literatura que é trazida no realismo. Quando a gente fala de ironia dentro do realismo, vocês percebem a ironia que é um homem morto está contando sobre a sua história? Isso é uma ironia muito grande, né? O Quincas Borba, ó, dá o nome do cachorro, né? De Quincas Borba, o mesmo nome que tinha o dono. Então, assim, ó, essas questões que estão muito presentes aí dentro desses textos, então, do realismo, né? Deu para vocês sacarem mais ou menos, então, essa questão das ironias. Eu trago aqui para vocês, então, eu trouxe algumas questões, porque esse realmente, tá, gente? É, um, é uma escola literária. O Machado de Assis é um cara que aparece e muito dentro do Enem. E a gente precisa ler ele, tá? Para que a gente realmente entenda, tá? Agora, então, nós vamos estar trabalhando aqui que essa é uma questão de um Enem também, tá? Ela vem, então, vem trazendo a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? O texto, ele é longuinho, ele é longo, né? Tem algumas palavras até difíceis, assim, de leitura, mas a gente precisa estar fazendo para que vocês também estejam se preparando para ir e para estarem, né, entendendo do que nós vamos estar trazendo aqui. Então, o que vocês têm que sempre pensar quando vocês vão entrar dentro dessa questão, tá? Ó, nós vamos fazer uma obra que inaugurou o realismo. Quais são, sempre trazer na mente, quais são as características do realismo? Ah, Ingrid me disse que o realismo ele é carregado de ironia, da verossimilhança, né? Trazer essa realidade para a gente estar vivenciando. Então, eu vou ler a pergunta aqui para vocês. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário do meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguiam-no de avareza e cuido que tinham razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saído que o déficit. Como era muito seco de maneiras, o Cotrim, né, como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado nesse particular era o de mandar, com frequência, escravos ao calabouço, onde eles desciam a escorrer sangue, mas além de que ele só mandava os perversos e fujões. Ocorre que tendo longamente
contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio regeria. E não se pode, honestamente, atribuir a índole original de um homem o que é puro efeito das relações sociais. Entenderam ali, ó, toda essa questão ali que, né, que ele mandava esses... ele era um cara que tinha algum poder, né? E entre eles, então, avarento, tudo, mas que dentro dessas relações sociais, dentro, né, ele ele maltratava escravos, né? A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios, querido, né, bons, assim, encontra-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única, era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a redução da avareza. Verdade é que o benefício não cairá no chão. A irmandade de que ele fora benefício não cairá no de que ele fora juiz. Mandaram-lhe tirar o retrato à hora. Então, gente, olha, vamos lá para a pergunta, vamos ver o que diz a pergunta. A obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cuba, condensa uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano, a ironia, descrevendo a moral de seu cunhado, Cotrim. O narrador, personagem Brás Cuba, refina a percepção irônica aonde é que ele usa a ironia para estar, então, falando do seu cunhado Cotrim. Tá? Ali que nós temos que entender, aonde que existe a ironia. O acusador, o cunhado, de ser avarento para contestar-se injustiçado na divisão da herança paterna, desde que ele, né, ele é avarento, né, ele sempre, quem é avarento que quer muito dinheiro, né, então, ali não fica uma ironia. Se eu sou avarento, eu sempre vou achar que eu fui injustiçado em algum momento, né? Atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos. Gente, essa aqui estaria muito na cara, tá? É essa resposta. Ali é feita uma ironia, ó. Atribuir a efeito de relações sociais. É isso, não existem relações sociais, gente, naturais, quando a gente tortura e prende alguém, muito menos escravos. E era isso que o realismo estava trazendo, entende? Ele queria dizer assim, ó, isso não é relação social, isso não é certo, isso não deve acontecer, tá? Isso a gente não tem que ser tratado com naturalidade, de forma nenhuma, tá? Ali é usada fortemente a ironia, né? Ah, eram relações sociais, onde faz uma ironia ao que está acontecendo, tá bom? Dentro dessa questão ali do seu cunhado, o Cotrim, beleza? Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Outra obra que eu também trago aqui para vocês, então, é a obra, né, do Quincas Borba. Lá, então, eu trouxe a obra do Memórias Póstumas, né, do Brás Cubas, e aqui eu trouxe Quincas Borba, né? Então, assim, ó, sempre lembrando, por isso que é importante vocês terem essas 3 leituras, ao menos os resumos delas feitos, para vocês saberem o que o Rubião fez, o que ele não fez, lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas também, entender o que aconteceu lá, quem que era o Cotrim, o que era, o que não era, entende? Para vocês poderem estar chegando nessas questões com mais facilidade. E eu posso dizer para vocês que sempre, não vou dizer sempre, quase sempre é usada essas 3 obras para nós falarmos sobre o realismo, tá? Agora nós vamos tratar, então, de Quincas Borba.
Um criado trouxe o café. Olha, então, ele era um empregado, ele era professor, né? Ganhou aquela herança e tal. Então, agora, ó, um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, quando lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro eram os metais que amava decoração. Não gostava de bronze, mas o amigo Palha, que era o que estava dando conselho para ele, né, disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica este par de figuras que aqui está na sala. Um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja. Primor de argentaria, execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol. E não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano, por mais que lhe dissesse que estava acostumado a seus crioulos de Minas e não queria línguas estrangeiras em casa. O amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Viu que importante que era? Ó, também, né? Voltar ao realismo. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala, como um pedaço da província, nem o pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês Jean. Foi degradado a outros serviços. Então, Machado de Assis, Quincas Borba. Então, assim, sempre a gente tem que ir voltando lá para a obra, né? Vamos lá. Quincas Borba, a pergunta. Quincas Borba situa-se entre as obras-primas do autor e da literatura brasileira. No fragmento apresentado, a peculiaridade do texto que garante a universalização da sua abordagem reside. Aí que eu acabei não botando as letras. No conflito entre o passado pobre e o presente rico, que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência, no sentimento de nostalgia do passado devido à substituição da mão de obra escrava pelos dos imigrantes, na referência a Fausto e a Mefistófeles, que representam o desejo de eternização de Rubião, na admiração dos metais por parte de Rubião, que metaforicamente representam a durabilidade dos bens trazidos pelo trabalho, na resistência de Rubião aos criados estrangeiros, que reproduz o sentimento de xenofobia. Então, vamos voltar lá. Quincas Borba situa-se entre as obras-primas do autor e da literatura brasileira. No fragmento apresentado, a peculiaridade do texto que garante a universalização da sua abordagem reside no conflito entre o passado pobre e o presente rico, né, gente? Que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência. Essa é a resposta. Vamos lá. Aqui, gente, também, ó. Outra questão também que vem do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Enem de 2001. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Tá vendo ali? Agora vai ter a crítica ali, ó. O que é o romantismo? O que é o realismo? Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas, mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Olha, então, gente, qual é que é a pergunta? A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo
está transcrita na alternativa. Qual delas? Tá? Como eu disse antes para vocês, sempre o romantismo ele vai vir de forma de exaltar as mulheres, não ver só ver as belezas, de ver ela de modo subjetivo, tá? Então a resposta vai ficar aqui, ó. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas, porque lá no romantismo a mulher não era vista nem com sardas, nem com espinhas, tá? Então esse é o entendimento que a gente tem que estar fazendo, então, aqui nessa questão, tá? Então, essas são algumas das questões que a gente tem, certo? Sobre a nossa questão do realismo, que é uma escola literária extremamente importante, são questões que vocês precisam estudar, precisam ver, precisam estudar essas 3 obras, certo? Outra questão, assim, ó, bem importante que a gente precisa estar entendendo também é dentro do modernismo, tá? Que culmina também, querendo ou não, com a Semana de Arte Moderna. Mas o modernismo, gente, ele vem em 3 gerações: primeira geração, segunda geração, terceira geração, tá? A primeira geração do modernismo, ela é de 22, né, que inicia ali a Semana de Arte Moderna, a 1930. A segunda geração, então, ela vem de 30 a 45, e a terceira geração, então, ela é de 45 a 78. Então, eu já faço parte, quando eu nasci, do pós-modernismo, né? Então, a primeira fase do modernismo brasileiro, ou a primeira geração modernista no Brasil, e como ficou conhecido, é o período da literatura nacional, que foi de 1922, com seu marco inicial, então, se deu lá na Semana da Arte Moderna, que a gente conversou já bastante, né, sobre os artistas, e até 1930. As obras dessa fase são caracterizadas pelo seu caráter inovador, antiacadêmico e nacionalista, tá? Então, a gente larga a mão das obras de Portugal, a gente produz as nossas próprias obras, num caráter totalmente inovador, já buscando as vanguardas europeias, né, fazendo todo esse movimento. E depois dessa fase do modernismo, então, a gente vai para a segunda fase do modernismo também, que é uma das escolas literárias, né? A segunda fase do modernismo brasileiro, que durou de 1930 a 45, que a sua poesia é marcada pelo conflito existencial e pela reflexão sobre os problemas contemporâneos. Então, assim, aquele conflito existencial que a pessoa tem consigo, né? Dali a gente vem trazendo muitos artistas, vem Clarice, vem outros também ali junto, tá? Então, assim, quando eu digo aqui, assim, os problemas contemporâneos, né? Conflitos existencial e reflexões sobre os problemas contemporâneos. A gente tem que começar, porque a gente já vem da primeira geração, que ela já traz um pouco dos problemas. Mas agora a gente vai ver os problemas contemporâneos, e essas poesias vão trazer esses problemas contemporâneos, e ela vai trazer também esse conflito existencial que a gente tem. Nós temos que começar a debater os nossos conflitos existenciais, eles estão aí, né? E a gente precisa conversar. E na prosa, então, possui um caráter regionalista, fatos como a ditadura de Vargas e a Segunda Guerra Mundial influenciaram a escrita dos seus escritores. Então, é sempre bom pensar, né? O que estava acontecendo? Estava acontecendo, então, a Segunda Guerra Mundial, né? Que estava ali, e junto com ela, então, a Era Vargas. E na prosa, porque a gente diz assim, a prosa, o que é a prosa, né, gente? A prosa não é poesia, ela é prosa, ela é o escrito, né? Porque uma vez um aluno me disse, uma prof, o que é essa prosa? A prosa é os nossos romances escritos, os textos escritos, essas são as prosas, né? Diferente da poesia. Que daí, numa próxima aula, nós vamos estar trabalhando mais especificamente ali quais são essas obras, então, regionalistas, tá, gente?
que a gente teria, então, aqui para essa segunda fase do modernismo. Só um pouquinho, gente, para eu tomar um pouquinho de água. Nessa segunda fase do modernismo, gente, então nós temos um escritor muito bom, que ele escreve em 1938, Vidas Secas, isso aí. Em 1938 ele escreve Vidas Secas. Vidas Secas, ela traz, é Graciliano Ramos, tá? Muito importante essa obra. Ela traz, então, o povo do Nordeste tentando fugir da seca. Gente, ela é uma obra feita em... Não é uma obra assim, tu pode ler ela em pedaços, entende? Ela não é uma obra assim que tu tem que ler ela toda corrida para você entender. Ela é feita tipo em pequenos textos, mas cada texto vai trazendo uma questão, tá? Por exemplo, assim, sim, a Vitória, que era a esposa, né, que era a mulher, o pai, ai, agora me fugiu o nome do senhor, do pai, né? E junto ali tinha o filho mais velho e o filho mais novo. Para vocês terem noção, olhem como a obra ela é densa, essa obra de Vidas Secas. O menino mais velho e o menino mais novo. Nenhum dos dois meninos tinha nome. Eles não tinham nome, tá? Quem tinha nome era assim a Vitória, o pai tinha nome, a cachorra se chamava Baleia. Baleia. Até a cachorra tinha nome. Mas os dois filhos não tinham nome. Olham assim, ó, a insignificância, de repente, que eram aquelas duas crianças, para o contexto que eles viviam. Não tinham nomes. Eles eram chamados filho mais novo e filho mais velho. Tinha um periquito, um papagaio lá que andava junto com eles, nessas andanças, né? Que eles, conforme a seca vinha, eles pegavam aqueles dois filhos, aquela cachorra, e andavam em busca de um lugar melhor, com certeza vindo aqui para o Sudeste, né? Aonde poderiam então estar encontrando melhores condições de vida. Por isso que é sempre importante a gente entender os fatos historicamente. Não é de hoje que o Nordeste sofre, né? Não é de hoje. É uma questão muito grande que eles vivem lá, tá? E é muito bom também entender essa obra, certo? Do filho mais novo, filho mais velho. Depois o sertanejo ele acaba sendo preso, né? O esposo da Sinha Vitória acaba sendo preso. O grande cerne dessa família é a mãe, é assim a Vitória, que é quem segura eles de pé, né? E como a obra começa, ela termina, eles andando. Sempre muito, eles param numa fazenda, lá eles são muito passada a perna, são, como é que a gente chama assim, usurpados pelo patrão, tá? A divisão da produção deles é sempre feita de forma que sobra o mínimo para eles manter os filhos, tá? Então, é essas questões assim, que a gente tem que pensar. Porque quando alguém pensa que R$ 1.200 uma família vive hoje, tem que se pensar de novo, porque a gente sabe que não vive. E essa vida seca nos traz isso, sabe? De repente, de um cabrito, de um terneiro, que era criado lá na fazenda do patrão deles, de 4 partes, uma ia para a Sinhá Vitória e para sua família. As outras 3 partes eram do patrão. Então, como é que uma família se mantém somente com aquilo, ganhando apenas uma parte do cabrito? Uma pequena parte de tudo que é produzido, de 1/4, eles chamavam 1/4, né? De tudo que é produzido. Então, assim, essas são questões que a gente tem que sempre muito estar
pensando e se questionando, tá? Outra obra dessa época também é Menino do Engenho, também que é uma obra regionalista, né, que conta a história, então, de um menino que vem morar com o vô após o pai ter matado a sua mãe, né, ter dado um tiro. Então, esse menino vem morar no engenho e ali passa parte da sua vida e conhece todas essas questões, desde amores, enfim. Também faz uma parte bem interessante ali, onde se conhece as questões do engenho, tá? De como era o engenho, as questões regionais. Seguindo, a terceira fase do modernismo, então, também chamada de geração de 45, pós-modernismo, é marcada pela profundidade reflexiva. Enquanto a segunda se preocupa com o homem coletivo, o pós-modernismo explorou o eu individual, mas sem perder de vista as questões sociais. Então, também ali, né, na terceira fase do modernismo, a gente trabalha muito essa questão, né, das questões sociais, que é onde que a gente está inserido hoje. E que por isso que a cultura é tão relevante, né, para o nosso país. E é mais ou menos isso aí que a gente traz. Então, aquela outra, a geração 2, que ela pensa, que ela se preocupa com o homem, né, no coletivo, o pós-moderno não, ele explora o eu no individual, certo? Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento. Beleza, pessoal? Então, assim, hoje eu não consegui trazer mais atividades para vocês, em virtude que eu tinha feito um slide mais curto, tá? Então, eu encerro a nossa aula hoje por aqui, nesses 45 minutos, espero que tenham gostado. Na próxima vez eu vou me ater mais também dentro desses escritores que fazem parte, então, dessas nossas próximas escolas literárias. Certo? No mais é isso, me coloco à disposição porque vocês precisarem. Obrigada, prof. Gente, a lista de presença já está no chat.